Se você acredita no poder de boas narrativas e quer ajudar nosso canal a continuar produzindo conteúdo, considere fazer uma contribuição com qualquer quantia. Clique em Valeu abaixo do vídeo e faça sua doação. Agora vamos para o caso de hoje. A neve caía sobre St. Mary Mead com a delicadeza de um segredo, espalhando um silêncio que parecia carregar, no ar frio, algo mais do que apenas o espírito natalino. Era como se o vilarejo inteiro prendesse a respiração diante de um acontecimento que ainda não ousava revelar-se. As lanternas penduradas nas portas enviavam reflexos amarelados pelas ruas, e a cada passo o ranger da neve fresca parecia ecoar mais do que deveria, como se testemunhasse algo que os olhos humanos ainda não haviam percebido. Foi nesse cenário que a primeira estranheza da noite se instalou. A senhora Harriet Blaine, conhecida por sua gentileza distraída e uma certa fragilidade encantadora, havia participado do Caminho das Lanternas, sorrindo para todos, mas, como poucos notaram, com uma preocupação que não se ajustava à festividade da ocasião. Seus olhos, inquietos, percorriam a multidão com insistência, como alguém que procura uma resposta ou teme encontrá-la. Miss Marple, sempre atenta aos detalhes que os outros ignoram, percebeu. Havia na expressão de Harriet algo mais profundo que mero nervosismo natalino. A senhora de cabelos brancos observou de longe quando Harriet se aproximou dela, quase pedindo ajuda, como uma criança que teme incomodar. Havia uma urgência na voz, um tremor sutil, quase imperceptível, não fosse o olhar treinado de quem dedicara a vida a entender a alma humana em sua forma mais disfarçada. Mas antes que Harriet pudesse concluir sua confidência, a multidão se movimentou, o vicar elevou a voz e a procissão iluminada reiniciou seu curso. A senhora Blaine desapareceu entre as lanternas e os capuzes nevados. Apenas uma sombra vermelha, o cachecol que ela sempre usava, marcou seu último ponto visível. E então, St. Mary Mead mergulhou novamente no cântico suave das vozes, enquanto uma ausência começava a crescer como uma camada fina de gelo sobre um lago. Silenciosa, mas perigosa. Quando a festividade terminou e as pessoas seguiram a vicaragem para o vinho quente, Harriet já era, sem que ninguém soubesse, um enigma disperso na neve. Apenas Miss Marple, ao notar a cadeira vazia onde a amiga deveria estar, sentiu o primeiro toque de uma inquietação profunda. Algo estava terrivelmente errado, e esse tipo de erro jamais passa despercebido aos olhos acostumados à verdade escondida. Mais tarde, quando a velha senhora caminhou até a casa de Harriet com senhora Bantry, encontrou um cenário ainda mais perturbador. A porta entreaberta, nenhuma marca de passos na neve fresca, 2 xícaras de chá, uma fria, outra ainda morna, e a bolsa de Harriet largada na cadeira, como se ela tivesse saído às pressas, mas não de livre vontade. A sala tinha a quietude desconfortável dos lugares que guardam um acontecimento recente e indesejado. Miss Marple conhecia esse tipo de silêncio. Era o silêncio de algo que foi interrompido bruscamente. Uma conversa, uma visita, talvez até mesmo uma vida. Mais do que isso, havia ali uma assinatura invisível, o cheiro leve de tinta fresca, a xícara tocada mas não bebida, a bolsa aberta demais para ser um gesto casual. Pequenos sinais, indícios, fragmentos de uma história desordenada, mas que, como sempre, se tornariam claros na mente meticulosa de quem compreende que nenhum crime começa no momento em que é descoberto, e sim antes, muito antes. Naquela noite silenciosa de Natal, sob o manto branco que tudo parecia purificar,
Miss Marple sentiu o primeiro pressentimento verdadeiro. Harriet Blaine não estava apenas ausente. Estava perdida para alguém ou para algo que temia vir à luz. E o caso, ainda sem forma, acabara de nascer. St. Mary Mead sempre fora um vilarejo onde nada escapava aos olhos atentos de seus moradores, ou, ao menos, eles assim acreditavam. A verdade, observava Miss Marple ao caminhar pela rua estreita coberta de neve, é que as pessoas veem apenas aquilo que desejam ver. O resto, o essencial, esconde-se nos detalhes que passam despercebidos. E naquela manhã gelada de Natal, os detalhes falavam mais alto do que as vozes ansiosas dos vizinhos. A notícia do desaparecimento de Harriet Blaine espalhara-se como um vento cortante pelas chaminés e molduras das janelas. As pessoas se reuniam em pequenos grupos, cochichando como se temessem que a neve pudesse carregar suas palavras ao culpado. Havia na atmosfera um nervosismo silenciado, o tipo que surge quando um vilarejo pacato percebe que está à beira de se tornar cenário de algo maior do que simples fofocas e bisbilhotices. Miss Marple parou diante da igreja, cujas portas permaneciam abertas para o serviço da manhã. O som suave do órgão preenchia o ar, mas não havia consolo na música. Viu Sra. Hartnell ajeitando o chapéu, Sra. Wetherby discutindo com o vicar sobre a ordem dos hinos, e o jovem, Dennis Clement, correndo de um lado para o outro, claramente assustado demais para comportar-se de modo natural. Pequenas tensões, pequenas falhas, todas apontando na mesma direção. Algo quebrara a rotina perfeita de St. Mary Mead. O Constable Polk, por sua vez, tentava manter uma postura profissional, apesar de parecer tão confuso quanto os demais. Ele cumprimentou Miss Marple com um aceno breve, mas seus olhos denunciavam insegurança. "Estamos procurando em toda parte, Sra. Marple", disse ele, empurrando neve do topo das botas. É possível que a Sra. Blaine simplesmente tenha ido visitar alguém e... bem, perdido a hora. Miss Marple olhou para ele com a gentileza cortante que só pessoas muito inteligentes conseguem exercer. "E sem sua bolsa, Constable? E sem tocar no chá que preparou? E sem deixar rastros de volta para casa numa noite em que a neve caiu firme por horas?" O constable não respondeu. A neve rangia sob os pés de ambos, e Miss Marple percebeu que não seria pela autoridade policial que o mistério se resolveria. Não naquele vilarejo onde as pessoas preferem acreditar no melhor, mesmo quando o pior as aguarda atrás da porta. Logo depois, uniu-se a Sra. Bantry, que vinha apressada, com o rosto marcado por uma mistura de medo e curiosidade. Esta última sendo sempre a mais forte entre os moradores de St. Mary Mead. "Jane, eu estive pensando", começou ela, mas a velha senhora levantou uma mão delicada. "Sim, Dolly, todos estivemos pensando, mas precisamos começar olhando para aquilo que foge ao padrão. E, infelizmente, há muita coisa fora do lugar." Elas caminharam até o local onde o cachecol vermelho de Harriet fora encontrado, meio enterrado na neve, com um nó diferente do que ela costumava fazer. Um detalhe sutil, mas para Miss Marple, mais eloquente do que um grito. Ao lado, a lanterna quebrada, vidro estilhaçado, pavio esmagado e marcas de passos estranhamente espaçadas, como se alguém tivesse corrido ou arrastado algo pesado. O vilarejo continuava seu movimento tímido ao redor delas, mas Miss Marple percebia que, apesar das conversas superficiais e das tentativas de manter o espírito natalino, havia medo escondido em cada olhar. Medo e ignorância, combinação perigosa. Ela inclinou-se, estudando a neve com a paciência de quem lê um livro cujas páginas
só podem ser vistas ao sol. Sabe, Dolly, disse suavemente, a neve é honesta. Ela conta tudo. Basta sabermos perguntar. E ali, nos pequenos sulcos formados na superfície branca, Miss Marple começou a compreender o que muitos não enxergariam nem com a verdade colocada diante deles. A história não começara no momento em que Harriet desapareceu, e tampouco terminaria quando ela fosse encontrada. Porque algo, ou alguém, já circulava pelo vilarejo muito antes da primeira lanterna ser acesa naquela noite. O caso, aos poucos, revelava-se. E se St. Mary Mead, tão silenciosa sob a neve, parecia guardar mais segredos do que qualquer um gostaria de admitir. A manhã avançava em St. Mary Mead, mas a luz que atravessava as vidraças parecia hesitar antes de tocar o interior das casas. Não era apenas o frio que se insinuava nas paredes, era a sensação de que algo impuro se infiltrara no vilarejo, misturando-se sorrateiramente às rotinas que os moradores tanto prezavam. Para Miss Marple, esse tipo de perturbação nunca era obra do acaso, era sempre consequência da natureza humana, que mesmo sob véus de cortesia e boas intenções, guardava seus impulsos mais profundos. Ao caminhar com Sra. Bantry rumo à vicaragem, onde Harriet trabalhara na tarde anterior ao desaparecimento, Miss Marple recompunha mentalmente os eventos. Não havia coincidências, apenas sequências mal interpretadas. Cada gesto, cada comentário, cada silêncio carregava um propósito, e era ali, nas pequenas omissões, que a verdade se escondia. A vicaragem estava movimentada, vozes, passos apressados, pratos sendo lavados, tudo envolto em uma atmosfera tensa que contrastava com os enfeites de Natal, pendurados de forma quase ingênua. Sra. Clement os recebeu com uma expressão ansiosa, seu habitual entusiasmo reduzido a uma sombra. — Oh, Srta. Marple, que alívio vê-la! Nada faz sentido. Nada parece no lugar. Seu tom era sincero, mas Miss Marple sabia que a sinceridade muitas vezes convivia com a miopia. As pessoas notam o óbvio, raramente percebem aquilo que está bem diante dos olhos. Ela pediu para ver o local onde Harriet trabalhara. A sala estava como a haviam deixado, ao menos à primeira vista. Papéis amontoados, contas parcialmente conferidas, uma xícara de chá esquecida, um prato com migalhas. Tudo perfeitamente banal. E ainda assim, nada era verdadeiramente comum quando visto com atenção. A árvore de Natal no canto da sala chamava a atenção, não pelos enfeites brilhantes, mas por algo mais discreto, a ausência de um ornamento no ramo inferior. Miss Marple aproximou-se com a serenidade de quem observa uma planta rara. Havia pequenos fragmentos de vidro sob as agulhas verdes, tão pequenos que teriam passado despercebidos a qualquer outra pessoa. Mas não a ela. Um enfeite caiu? Perguntou calmamente. Sra. Clement pareceu surpresa consigo mesma. Eu acho que não percebi. Tudo foi tão corrido ontem. Miss Marple recolheu um fragmento entre os dedos, inclinando-o à luz. Havia uma mancha escura no vidro, tinta de caneta, provavelmente fresca no momento em que o ornamento se partiu. Um detalhe simples, mas que carregava implicações profundas, pois se a tinta estava ali, significava que houvera contato físico, um gesto brusco, uma interrupção indesejada, talvez até um confronto. E então, o pedaço de papel preso entre os galhos, amassado, arrancado, rasgado. Um fragmento da lista de compras de Harriet, reconhecível pela caligrafia agitada. Por que o papel estaria ali, preso no enfeite? A resposta era menos poética do que se poderia supor, porque alguém o arrancara com força,
no auge de uma conversa tensa. Sra. Bantry, do outro lado da sala, chamou Miss Marple com um olhar alarmado. "Jane, olhe isso!" Sobre a mesa, a última coluna de contas estava borrada, como se uma mão suja de tinta tivesse passado por cima dela às pressas. A tinta ainda tinha um brilho discreto, revelando que o borrão não era antigo. Alguém mexera nos documentos. Alguém tentara apagar, corrigir, ou talvez impedir Harriet de completar a revisão. E diante de um obstáculo inesperado, a confrontara. "Dolly", disse Miss Marple com uma calma quase afetuosa, "não estamos lidando apenas com uma pessoa desaparecida. Estamos lidando com alguém que sabia demais e alguém que precisava impedir que ela revelasse o que descobriu." "Senhora." Clement apoiou-se na cadeira, o rosto empalidecendo. Acha que alguém daqui?" Miss Marple não respondeu imediatamente. Ela caminhou até a janela, observando o vilarejo sob a neve tranquila. "Minha querida, em St. Mary Mead, como em qualquer pequena comunidade, a bondade é abundante, sim, mas onde há bondade, há também a tentação. E onde há tentação, há sempre a possibilidade de um crime." O sol de inverno pairava pálido no céu, como se temesse perturbar o manto branco que envolvia St. Mary Mead. Mas, para Miss Marple, nada naquela manhã era sereno. Conforme deixava a vicaragem, seus pensamentos se moviam com a precisão de alguém que aprende a ouvir o que não foi dito. Cada detalhe observado, o enfeite quebrado, a tinta fresca, a lista rasgada, formava não apenas pistas isoladas, mas partes de um padrão ainda incerto, uma tapeçaria, cujos fios ela começava a separar. Acompanhada de Sra. Bantry, Miss Marple seguiu pelos fundos da vicaragem, onde a neve permanecia menos pisoteada. Era ali, entre a calmaria das sombras e o silêncio cristalino, que o primeiro fio solto surgiria. "Veja, Jane", chamou Sra. Bantry, inclinando-se para observar o solo. "As marcas não parecem de ontem à noite." Ela apontava para sulcos compridos, como se algo, ou alguém, tivesse sido arrastado. Miss Marple aproximou-se, dobrando-se com um cuidado meticuloso. Os sulcos não eram tão fundos quanto teriam sido se um corpo pesado tivesse sido movido com força, mas eram suficientemente marcados para contradizer qualquer suposição de acidente. Além disso, havia passos sobrepostas, pegadas menores, provavelmente de Harriet, e pegadas maiores, mais espaçadas, de um homem. E então, o mais revelador, o padrão irregular deixado pela sola esquerda, um leve desgaste no canto do calcanhar. "A mesma marca da lanterna quebrada no portão da igreja", disse Miss Marple, quase para si mesma. O raciocínio matemático da velha senhora começava a se desenhar. Harriet não fugira. Ela fora conduzida, talvez persuadida, talvez ameaçada, até aquele ponto nos fundos da vicaragem. Ali, algo acontecera. Algo que exigira silêncio, sombra e pressa. "Mas para onde fizeram-na ir depois?" murmurou Sra. Bantry, olhando em volta. A parede de pedra ao fundo servia como limite entre a propriedade e o campo. Neve acumulada no topo sugeria que ninguém havia pulado recentemente, mas ao pé da parede, Miss Marple encontrou algo. Um pequeno pedaço de tricô vermelho quase engolido pelo gelo. O cachecol de Harriet. Ou melhor, um fragmento dele. Um erro. Uma falha no plano. Quem quer que estivesse com Harriet naquela noite não pretendia deixar rastros, mas o medo, sempre ele, torna mãos cuidadosas em mãos desajeitadas. "Dolly, quem poderia ter interesse na revisão das contas da caridade?" perguntou Miss Marple enquanto examinava a fibra solta.
Senhora Bantry franziu o rosto. Bem, a tesoureira, Senhora Price Ridley. Mas ela é rígida demais para desviar um centavo, Jane. E nunca gostou de Harriet, mas por pura implicância. Implicância raramente leva a crimes, ao menos não crimes complexos, respondeu Miss Marple. E então, outras possibilidades surgiram. O doutor Stone, novo no vilarejo, sempre pronto para ajudar com os papéis da caridade. A senhora Hartnell, que se achava moralmente superior a todos, mas cujo senso de propriedade sobre os eventos comunitários frequentemente ultrapassava o razoável. E, claro, Leonard Brent, o homem recém-chegado, o homem com sapatos caros, um olhar inquieto e uma presença que não combinava com a noite festiva. Senhora Bantry confirmou que ele estivera na vicaragem horas antes de Harriet trabalhar nos documentos. E não apenas isso, ele pedira por ela especificamente. Aquela visita não era casual, era intencional, calculada. Miss Marple enxergava, enfim, o desenho surgindo no tear invisível. Dolly. Quando alguém aparece no vilarejo exatamente no dia em que uma fraude é descoberta e a única pessoa que pode revelar a verdade desaparece, posso garantir, minha querida, isso não é coincidência, é premeditação. Elas seguiram observando o rastro de neve compactada que levava ao depósito de lenha. Uma pilha alta, organizada de forma quase impecável, exceto na base, onde alguns troncos haviam sido movidos recentemente. E ali, em meio à madeira deslocada, a neve apresentava marcas claras de alguém que ficara oculto naquela madrugada. Miss Marple estreitou os olhos, sentindo que o fio solto da tapeçaria finalmente se revelava. A história não terminava ali, não mesmo. Pelo contrário, estavam prestes a puxar o fio que desmancharia toda a trama. A pilha de lenha nos fundos da vicaragem parecia, à primeira vista, tão inofensiva quanto qualquer outra pilha de lenha destinada às noites frias de inverno. Mas Miss Marple sabia que, quando alguém tenta esconder a verdade, escolhe lugares familiares, esperando que o hábito torne o esconderijo invisível. Aproximou-se lentamente, sentindo a madeira úmida sob os dedos, enquanto empurrava um tronco que, apesar de parecer encaixado, cedeu com demasiada facilidade. Jane, você acha que Harriet esteve aqui? Perguntou Sra. Bantry, a voz embargada. Não apenas esteve, respondeu Miss Marple. Como foi colocada aqui? O espaço vazio entre as toras denunciava que alguém havia criado uma espécie de abrigo improvisado. Pequeno, escuro e suficientemente isolado para que ninguém a encontrasse até que fosse tarde demais. Havia ainda marcas de peso sobre a neve compactada, a forma de um corpo, talvez encolhido, talvez inconsciente. O fragmento do cachecol vermelho que encontraram antes parecia agora um símbolo desesperado do que restara de Harriet naquela noite. Mas havia outro detalhe, quase tão revelador quanto o esconderijo. Um único botão escuro, caído entre os troncos. Miss Marple o apanhou com a delicadeza de quem segura uma pista vital. O botão era grande, masculino, e pertencia a um casaco bem feito, possivelmente caro. — Você já viu algo assim? Perguntou. Sra. Bantry arregalou os olhos. — Jane, isso parece exatamente com o casaco do Sr. Brent. Sim, o estranho recém-chegado. O homem que alegara visitar Harriet, mas que parecia saber muito pouco sobre ela para justificar tamanha urgência. O mesmo homem que se esquivara na conversa, que mantinha as mãos enluvadas, que demonstrara pressa demais para ir embora. Mas Miss Marple não se precipitava. A verdade nunca se revela ao primeiro impulso, é preciso costurá-la. E ao continuar analisando o local,
encontrou mais um sinal. Pegadas profundas levando até a cerca baixa que separava a propriedade do campo. Pegadas de alguém carregando peso. Não apenas passos, depressões, arrastos de algo volumoso. Uma lembrança emergiu na mente da senhorinha como uma carta antiga guardada na gaveta. O desgaste na sola esquerda, aquele meio milímetro de irregularidade que vira tanto no portão da igreja quanto agora nos fundos da vicaragem. Uma assinatura involuntária. Muitos criminosos se preocupam com luvas, silêncio, álibis. Poucos lembram que suas próprias botas contam histórias. Dolly, disse ela, erguendo o botão. Aqui está o primeiro erro do nosso culpado. E erros nascem sempre do mesmo lugar, do medo. Elas seguiram as pegadas até a cerca. Algumas pedras estavam deslocadas, marcadas pela passagem apressada de alguém que carregava peso considerável. Do outro lado, o campo se estendia como um véu branco, sem pistas óbvias. Mas Miss Marple sabia que pistas, em crimes, raramente se mostram no caminho principal. Elas se escondem nas margens, onde o culpado acredita que ninguém olhará. Precisavam ir ao Blue Boar. Precisavam falar com Leonard Brent. Ao chegar à hospedaria, encontraram o proprietário, Sr. Perkins, inquieto. Ele saiu cedo, muito cedo. Parecia apressado. O quarto de Brent estava quase vazio, como se tivesse sido desocupado em poucos minutos. Mas Miss Marple notou, ao lado da cama, um detalhe revelador. Um fio vermelho preso ao lençol. O mesmo tom do cachecol de Harriet. Ah, disse ela suavemente. A verdade começa a se impacientar. Ela desceu as escadas com uma serenidade que contrastava com o nervosismo geral. O vilarejo, visto pela janela da hospedaria, parecia agora um tabuleiro congelado, onde cada peça aguardava o movimento certeiro. Dolly! Concluiu Miss Marple, enquanto a neve começava a cair novamente. Não estamos lidando com improviso. Estamos lidando com alguém que acreditou ter pensado em tudo e que, justamente por isso, deixou pequenos vestígios. Agora, basta segui-los. O mistério já não estava mais nas sombras. Ele caminhava entre eles e fazia mais barulho do que imaginava. O retorno ao vilarejo, após a descoberta no Blue Boar, trouxe a Miss Marple um tipo de inquietação silenciosa. Não o medo, mas a sensação de que algo essencial ainda escapava, como um pequeno detalhe fora de foco num retrato nítido. O caso parecia ganhar forma, sim, mas havia fios soltos demais, e nenhum fio solto é irrelevante quando se trata de natureza humana. Miss Marple aprendera isso com a própria vida e com a alheia. Leonard Brent havia fugido, ou tentado fugir. Isso, para uma mente comum, seria prova suficiente de culpa. Mas não para ela. Fugas podem nascer de inocência aflita, de circunstâncias infelizes, ou, mais frequentemente, de um medo que não necessariamente implica crime, apenas consciência de algo maior, oculto, ameaçador. E a velha senhora sabia que o verdadeiro culpado raramente se revela tão cedo. Criminosos astutos preferem o conforto da normalidade à proteção do cotidiano. Enquanto caminhava pela rua principal ladeada de neve, Miss Marple observava cada janela, cada porta, cada cortina levemente afastada. St. Mary Mead parecia agora encenar uma versão silenciosa de si mesma, um vilarejo comum, mas habitado por sombras. A beleza desse tipo de lugar é que ninguém imagina estar sendo observado, nem mesmo pelos olhos gentis de uma senhorinha aparentemente frágil. Voltaram ao ponto central da investigação: a igreja. Não porque esperassem encontrar Harriet ali, a essa altura, Miss Marple suspeitava que a mulher estivesse em outro lugar,
talvez ainda dentro do vilarejo, talvez não, mas porque era o local onde muitos percursos se cruzavam naquela noite. E mais importante, onde hipoteticamente alguém poderia observar sem ser visto. O vicar recebeu-as com preocupação, chamando-as para dentro do salão anexo, onde caixas de doações ainda estavam empilhadas. Enquanto ele falava sobre a comunidade, sobre as buscas, Miss Marple percorria o ambiente com os olhos como uma mãe que procura uma criança escondida debaixo da mesa. Em seguida, pediu para verificar novamente os registros das doações. O vicar, um homem paciente, mas indeciso, conduziu-a ao escritório onde Harriet havia trabalhado. O local parecia o mesmo do dia anterior. Contudo, agora, Miss Marple sabia exatamente o que buscar. Algo pequeno, negligenciado, mas carregado de implicação. E encontrou. Na borda da mesa, onde a tinta havia borrado uma coluna de contas, havia uma pequena marca de objeto. Não era mancha de tinta, nem arranhão. Era um contorno, o contorno de uma chave. Alguém a colocara ali enquanto mexia nos papéis, deixando uma sombra escura ao redor da borda metálica. Aquela pessoa segurava a chave com a mão suja de tinta, talvez ao entrar no escritório às pressas ou ao tentar retirar algo antes que Harriet pudesse ver. Vicar, chamou Miss Marple suavemente. Faz ideia de quem tinha acesso ao escritório ontem? Bem, praticamente todos os envolvidos na organização. A senhora Price Ridley, a senhora Hartnell, Dr. Stone. Ele ofereceu ajuda com o levantamento das doações. Miss Marple girou a cabeça de leve. Dr. Stone. Sempre pronto, sempre solícito. O tipo de homem que sorri antes de ouvir a frase inteira. Sinal típico de alguém que deseja ser bem visto demais. O excesso de zelo, tão comum entre os recém-chegados, costuma ser a casca brilhante que esconde um caroço apodrecido. E então ela se lembrou. O botão encontrado na pilha de lenha era grande, mas simples demais para pertencer ao casaco elegante de Brent. Não combinava com ele, mas combinaria com alguém que tentasse vestir-se com alguma distinção, alguém que quisesse parecer respeitável, mesmo sem o ser. Dolly, disse Miss Marple enquanto caminhavam para fora da igreja, às vezes o culpado não é aquele que tenta desaparecer, mas o que permanece perto demais, prestativo demais, visível demais. Senhora Bantry engoliu em seco. Jane, acha que é o Dr. Stone? Miss Marple não respondeu. Não ainda. Mas no fundo, soube. E o vilarejo, tão tranquilo sob a neve, parecia agora murmurar sua confirmação. A neve que caía sobre St. Mary Mead parecia agora mais pesada, quase opressora, como se o próprio clima tivesse decidido participar da intriga. Para Miss Marple, não era coincidência que a verdade começasse a revelar-se justamente quando o vilarejo parecia mais imóvel, mais silencioso. Porque é nesse silêncio que a natureza humana, tão ansiosa por esconder-se, acaba por entregar-se. A suspeita sobre o Dr. Stone ainda não era uma conclusão. Miss Marple jamais se permitiria esse tipo de precipitação. Contudo, o caminho traçado até ali sugeria uma linha mais clara do que muitos imaginariam. O homem chegara recentemente com um sorriso aparentemente impecável e uma disposição admirável para ajudar em todos os assuntos da comunidade, especialmente os burocráticos, onde contas, relatórios e assinaturas se acumulavam. E Harriet havia descoberto exatamente ali o desvio, as assinaturas irregulares, as somas incompatíveis. Era mais fácil imaginar alguém novo, ainda não profundamente conhecido pelos moradores, cometendo tais fraudes e, sobretudo,
temendo ser descoberto. Decidida, Miss Marple caminhou com Sra. Bantry até a casa onde o Dr. Stone estava hospedado. Era uma residência simples, onde a Sra. Weatherby alugava um quarto para homens solteiros. Bateu à porta com a delicadeza de quem visita para desejar boas festas, e não para desvendar um crime. A Sra. Weatherby abriu, com sua expressão perpetuamente ansiosa. Oh, senhorita Marple, imagino que esteja aqui por causa da pobre Harriet. Miss Marple sorriu com ternura, inclinando a cabeça. Na verdade, gostaria de falar com o Dr. Stone, se estiver. A expressão da Sra. Weatherby vacilou. Ele saiu cedo. Disse que tinha assuntos a tratar no vilarejo. Parecia preocupado. Preocupado. A palavra ecoou como um pequeno sino na mente de Miss Marple. Preocupação verdadeira é silenciosa, discreta. Preocupação culpada tende a ser apressada. Posso dar uma olhada no quarto dele? Perguntou Miss Marple, com a doçura que a tornava impossível de negar. A Sra. Weatherby, hesitante, mas influenciável, permitiu. O quarto era modesto, organizado demais. E isso, para Miss Marple, era quase sempre suspeito. Pessoas genuinamente ordenadas deixam marcas de rotina. Pessoas que tentam parecer ordenadas limpam demais. A cama estava impecável, as roupas dobradas de maneira cuidadosa, mas não natural. A velha senhora aproximou-se da mesa, onde um frasco de tinta repousava ao lado de uma caneta tinteiro. A cor era inconfundível, azul escuro, quase preta. A mesma tinta encontrada nos borrões dos registros. Abriu a gaveta superior. Dentro, papéis dobrados, recibos, anotações, cálculos. E entre eles, algo que não deveria estar ali. Uma cópia dos registros de caridade do mês anterior. Jane, murmurou Sra. Bantry. Por que ele teria isso? Miss Marple tocou os papéis com cuidado. Porque, minha cara Dolly, quem tem medo do passado tenta vigiá-lo. Um erro cometido uma vez pode ser repetido, e alguém como o Dr. Stone imaginaria que poderia ajustar tudo antes que fosse notado. Continuou examinando até encontrar algo ainda mais revelador. Um botão. Não qualquer botão. O mesmo tipo, cor e tamanho do que encontraram na pilha de lenha. A prova que faltava. No entanto, ainda havia algo que preocupava Miss Marple. Algo que ainda não se encaixava completamente. Se o Dr. Stone era o responsável por desviar fundos e por ameaçar Harriet, ainda faltava compreender sua motivação mais profunda. Fraude simples? Chantagem? Uma dívida? Ou havia alguém acima dele, alguém que somente Harriet descobrira? Saíram da casa e Miss Marple caminhou em silêncio por alguns instantes, mapeando mentalmente todas as peças. Sra. Bantry aproximou-se, aflita. Jane. Então é ele? É o Dr. Stone? A senhorinha respirou fundo, a neve pousando de leve sobre seu chapéu. Minha querida Dolly, a culpa raramente mora sozinha, e quando a fachada é tão perfeita, é porque alguém teve muito cuidado em construir uma máscara. O verdadeiro responsável, suspeitava Miss Marple, não era apenas alguém que temia Harriet, mas alguém que havia preparado tudo de modo meticuloso demais. E os meticulosos nunca ficam tranquilos quando suas tramas começam a desfazer-se. O vento que soprava entre as casas de St. Mary Mead parecia arrancar segredos das frestas das janelas, espalhando-os pela neve recém-caída. Miss Marple caminhava devagar, mas seu pensamento corria adiante, como se a verdade estivesse finalmente ao alcance das mãos, ainda que envolta por mais camadas do que o vilarejo imaginava. O Dr. Stone surgia, sim, como peça-chave. Os botões, a tinta, os recibos,
o comportamento demasiadamente prestativo. Mas uma verdade parcial é muitas vezes mais perigosa do que uma mentira completa. E Miss Marple intuía que ainda havia algo deliberadamente escondido, cuidadosamente colocado no lugar errado para parecer evidente demais. Jane, disse Sra. Bantry com o rosto ansioso, se temos o botão, a tinta, os documentos, isso não basta? Ele não seria o culpado? Miss Marple observou o chão branco, onde pegadas novas se acumulavam sobre as antigas, confundindo a leitura do que acontecera na noite anterior. Dolly, minha querida, respondeu ela com um sorriso suave. Há uma diferença muito grande entre o culpado e aquele que deseja parecer culpado. O segundo sempre deixa pistas convenientes demais. O verdadeiro culpado deixa rastros quase imperceptíveis, mas consistentes. A senhora parou diante da cerca que separava o campo do vilarejo. O vento levantava véus de neve, escondendo e revelando vestígios, num intervalo de segundos. Ela se abaixou, examinando cada marca, não apenas as pegadas comuns, mas pequenas irregularidades, arrastos discretos, o tipo de sinal que denuncia alguém carregando algo não tão pesado quanto um corpo, mas suficientemente volumoso para exigir força e cuidado. Veja isso, Dolly. Sra. Bantry inclinou-se. Aquela marca é de uma sacola grande? Close, mas não exatamente. Parece com a marca de uma caixa. Miss Marple ergueu-se lentamente. Um objeto volumoso sendo carregado para fora da vicaragem na noite de Natal. Aquilo não fazia sentido se fosse apenas uma fuga com Harriet. Mas fazia todo o sentido se alguém estivesse transportando documentos, dinheiro ou qualquer item comprometedor, algo que Harriet descobrira enquanto revisava as contas. A peça seguinte caiu sobre ela como um floco tardio. Harriet estivera verificando não apenas contas recentes, mas registros de anos. E sua frase, repetida pela senhora Bantry, ecoava agora com um novo significado. Alguém tem sido esperto, mas não esperto o suficiente. Dolly, e se a fraude não for recente? E se for antiga? Muito mais antiga do que a presença do Dr. Stone no vilarejo? Sra. Bantry arregalou os olhos. Mas então, quem? Miss Marple não respondeu, não imediatamente. Em vez disso, caminhou em direção à igreja. Não pela porta principal, mas pela lateral, onde um pequeno depósito guardava enfeites, caixas de doações e objetos esquecidos de anos anteriores. Um lugar raramente visitado, exceto por quem precisava esconder algo sem chamar atenção. Ao abrir a porta, o cheiro de madeira velha e poeira subiu como uma lembrança antiga. Lá dentro, havia caixas empilhadas com etiquetas de vários natais passados. Ela abriu uma delas, brinquedos de anos anteriores. Em outra, livros. Em outra, papéis. Registros de doações, muito mais antigos que os analisados por Harriet. E em meio às caixas, algo claramente fora de lugar. Uma pasta de couro marrom, nova demais para pertencer ao depósito. Miss Marple abriu-a com mãos firmes. Lá dentro, encontrou exatamente o que temia. E esperava. Registros adulterados, assinaturas forjadas, recibos duplicados, pequenos desvios repetidos ano após ano, uma fraude silenciosa, contínua, que exigia paciência e método. Um tipo de fraude que não poderia ter sido iniciada por alguém recém-chegado como o Dr. Stone. Jane, não pode ser, sussurrou Sra. Bantry. Miss Marple dobrou a pasta com serenidade sombria. Dolly, sempre digo, os vilarejos guardam segredos como famílias guardam louça fina e, infelizmente, às vezes a prateleira está prestes a desabar, porque ali
Diante dela, a farsa cuidadosamente construída começava a ruir, e a identidade do verdadeiro manipulador, do cérebro por trás do desaparecimento de Harriet Blaine, aproximava-se como uma sombra sobre a neve. E não era o Dr. Stone. Ele era apenas mais um peão. O verdadeiro culpado estava em St. Mary Mead há muito mais tempo. Tempo suficiente para conhecer cada rosto, cada hábito, cada fraqueza, e para temer profundamente aquilo que Harriet descobrira. A pasta de couro marrom, pesada em suas mãos, parecia pulsar com a verdade acumulada de anos, talvez décadas, de desonestidade discreta. Miss Marple assegurava como quem segura um pássaro frágil e ainda assim perigoso. Algo pequeno, mas capaz de mudar o equilíbrio de todo o vilarejo. As páginas dentro dela não eram apenas registros falsificados, eram testemunhos silenciosos de uma mente paciente, sistemática e profundamente consciente de como esconder um crime atrás da rotina. E era justamente isso que tornava o culpado tão difícil de identificar. Não se tratava de alguém impulsivo ou ganancioso às claras. Era alguém que entendera, com perfeição assustadora, o valor de parecer irrepreensível. Quando Miss Marple retornou à nave principal da igreja, a transição da penumbra do depósito para a luz suave das velas pareceu simbolizar a passagem entre o oculto e o revelado. Havia algumas pessoas arrumando o altar para a missa do meio-dia, entre elas, Sra. Price Ridley, rígida como sempre, Sra. Hartnell, altiva e vigilante, o vicar, exausto mas tentando manter as aparências de serenidade, e então discretamente organizando uma pilha de hinos, como sempre fazia, como sempre fizera, estava Griselda Clement, a esposa do vicar. Jovem, encantadora, aparentemente distraída, mas com uma habilidade impressionante de circular entre conversas, eventos e tarefas, sem jamais parecer realmente envolvida. Uma mulher que todos viam, mas ninguém observava. Miss Marple sentiu, naquele instante, como se uma peça perdida tivesse deslizado silenciosamente para seu devido lugar. Griselda estava na vicaragem ontem. Griselda estivera presente enquanto Harriet verificava os registros. Griselda era quem lidava com as caixas, com os papéis, com a arrumação, quem sempre tinha acesso a tudo, sem levantar suspeitas. Gentil, querida por todos, protegida pelo marido, dotada de um ar tímido que a tornava impossível de acusar sem provas muito sólidas. E, sobretudo, Griselda era uma mulher com ambição, embora bem escondida. Miss Marple sempre notara uma certa inquietação por trás da superfície encantadora, o desejo de viver acima de suas possibilidades. Novos vestidos, pequenas viagens, enfeites caros. Tudo isso discretamente financiado. Por quê? Com que meios? Seriam apenas detalhes, não fosse a pasta que Miss Marple segurava. Quando o vicar se aproximou, com um sorriso cansado, Miss Marple sentiu uma pontada de tristeza. Ele era um homem bom, talvez bom demais para perceber as sombras ao seu redor. Senhorita Marple, disse ele, descobriu algo? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, entregou-lhe a pasta. O homem abriu-a e seu rosto empalideceu gradualmente, como se cada página fosse uma lâmina descendo sobre suas convicções. Isso não pode ser. Deve haver algum engano. Deve haver. Griselda percebeu o olhar do marido e aproximou-se, mantendo a expressão calma, talvez até curiosa. Mas os olhos dela... os olhos não mentem. Eles hesitaram por um instante, apenas o bastante para denunciar consciência, cálculo. Algo nela se contraiu,
como se uma máscara tivesse sido puxada com força demais. Miss Marple falou com a suavidade que desarma, mas com a precisão que corta. Minha querida Griselda, quando alguém manipula registros por tanto tempo, a mão desenvolve um padrão. Suas assinaturas variam sim, mas tem um traço final específico, uma pequena inclinação para a direita que você não percebe. Harriet percebeu. Silêncio. O vicar olhou para a esposa, incrédulo. Griselda, isso é verdade? Ela respirou fundo, mas não respondeu. E isso, para Miss Marple, era resposta suficiente. Mas faltava ainda uma peça. Harriet. Griselda, continuou Miss Marple com delicadeza quase maternal. Você se viu descoberta, mas não queria ferir Harriet, nem pretendia causar-lhe mal. Você tentou detê-la, convencê-la a esperar, e quando ela insistiu, você entrou em pânico. A arrastou. A escondeu na pilha de lenha. E depois percebeu que não conseguiria mantê-la lá. O olhar da jovem mulher tremeu. A culpa, por fim, mostrara seu rosto. Mas havia algo mais, algo decisivo. Harriet ainda não fora encontrada, e Griselda, apesar da máscara quebrada, ainda não dissera onde ela estava. Miss Marple percebeu então que a revelação, embora enorme, não era o fim. Era apenas o penúltimo passo. O mais importante ainda estaria por vir. O silêncio que se instalou na nave da igreja era denso, quase sólido. Até o ar parecia hesitar, como se temesse o que estava prestes a ser dito. Miss Marple observou Griselda com uma ternura que não excluía firmeza. A mesma ternura que se oferece a quem cometeu um erro irreparável, mas ainda pode escolher o caminho da verdade. O vicar, pálido como a própria neve, esperava uma palavra, um gesto, qualquer sinal de que sua esposa não era a autora da teia que agora se desenrolava diante de seus olhos. Griselda, porém, permanecia rígida, como uma figura esculpida em mármore. Não fugia, não chorava, apenas pensava. O que, por si só, já era revelador. Miss Marple deu um passo à frente, sua voz mansa cortando o ar. Minha querida, o que fez não começou com maldade, nem mesmo com ganância desmedida. Começou com pequenos deslizes, pequenas distrações, pequenos empréstimos que pretendia devolver. Mas os pequenos erros tornam-se hábitos, e os hábitos, quando ameaçados, tornam-se pânico. Griselda fechou os olhos, e pela primeira vez desde o início, deixou que uma lágrima caísse. Eu só queria ajudar Arthur. O vilarejo. E depois se tornou maior do que eu podia controlar. A voz dela tremia, mas não se quebrava. O vicar levou a mão à boca, atônito. Mas Harriet, continuou Miss Marple, ela descobriu. E Harriet era boa demais para suspeitar do pior, mas era determinada demais para ignorar um erro evidente. Ela queria conversar, explicar-se-ia. Você tentou atrasá-la, talvez apenas contê-la, mas Harriet estava assustada. E você também. Griselda soluçou, engolindo a culpa que durante anos, talvez, carregara como um peso amarrado ao peito. Eu não queria machucá-la. Eu só precisava de tempo. Achei que, se eu atirasse por algumas horas, se ela se acalmasse, poderíamos resolver. Miss Marple assentiu, antecipando o que vinha. Então a levou até os fundos da vicaragem. Talvez pedisse que esperasse escondida, apenas até que pensasse numa desculpa plausível. Harriet, nervosa, fez o que pediu. Mas quando você voltou, ela tinha desaparecido. O olhar de Griselda tornou-se súbito pânico. Sim, quando voltei, ela não estava mais lá. A madeira tinha sido mexida, havia marcas. Eu pensei que
Pensei que ela tivesse fugido. Miss Marple sentiu o fio que faltava finalmente se encaixar. Fugido? Harriet, que deixaria a bolsa, o cachecol, o chá quente? Não, minha querida. Alguém a encontrou antes de você voltar. Senhora Bantry estremeceu. Meu Deus! Jane! Quem? Miss Marple olhou ao redor lentamente, como se respondesse não apenas à pergunta, mas ao próprio vilarejo. O homem que fugiu cedo demais, o homem com as botas marcadas, o homem que fingiu ser visitante, mas que veio não por Harriet, e sim pelo mesmo motivo que ela, os registros. Leonard Brent. Ele não era primo de Harriet, disse Miss Marple, a voz calma como neve recém-caída. Sua história era frágil demais e o pacote que ela deveria buscar na hospedaria não era um presente, era uma ameaça. Brent não veio vê-la, veio silenciá-la. E quando encontrou o esconderijo onde Griselda a deixara, tratou de levá-la consigo. O vicar se apoiou no banco mais próximo, abalado. Então, Harriet está viva. A palavra caiu como uma vela acesa na escuridão. Brent precisava dela consciente. Harriet sabia identificar suas fraudes antigas, suas falsificações. Ele não podia matá-la antes de garantir que não deixara rastros. E foi então que passos apressados ecoaram na porta. O constable Polk surgiu, ofegante, coberto de neve. Senhorita. Marple, encontramos a senhora Blaine. Ela estava amarrada no galpão antigo da estrada, mas viva, fraca, mas bem. Um suspiro coletivo percorreu a igreja, quase um cântico não ensaiado. Polk continuou. E Brent? Ele tentou fugir pela estrada principal, mas escorregou na curva. Quebrou a perna. Está sob custódia. Griselda caiu de joelhos, não em desespero, mas em alívio. Miss Marple colocou a mão delicadamente em seu ombro. O mal raramente é obra de um só. Mas o arrependimento, minha querida, esse pertence apenas aos que têm coração. Do lado de fora, a neve continuava a cair. Mas agora, no vilarejo de St. Mary Mead, ela parecia finalmente repousar em paz, cobrindo não os crimes, mas a certeza de que, onde houver olhos atentos e mente gentil, a verdade sempre encontra caminho para a luz.